Bom dia, pessoal. Então, eu estou gravando essa aula aqui, que é uma revisão da setorização, ok? Então, é um conteúdo que a gente já trabalhou em sala, contudo, para fixar mais, para aqueles que ficaram com alguma dúvida, então, esse é o momento de revisar. Então, aqui eu estou com o template aberto, né, que tem o nosso terreno. Então, esse aqui é um dos terrenos que nós estamos trabalhando na disciplina nesse ano, um terreno localizado no CPA 1. E aqui eu coloquei para vocês a planta de situação, né? Que mostra as ruas que circundam a quadra. Essa parte achurada é o nosso terreno, né? Que tem a fachada principal voltada para a Rua São Paulo. Aqui no cantinho nós temos a Rosa dos Ventos, que mostra os pontos cardeais para gente, né? Então o norte a gente tem aqui para apontado aqui para baixo, né? Na setinha. E isso aqui vai proporcionar o reconhecimento das nossas fachadas, né? Então, qual que é a fachada norte, a fachada sul do nosso terreno, fachada leste, oeste. Então, isso é primordial quando nós estamos pensando em conforto térmico e conforto lumínico, né? Então, aqui nesse template, eu coloquei para vocês como se fosse uma tabela. Cada caixinha dessa corresponde a uma célula de desenho, né? Então, nós vamos desenvolver os nossos desenhos em cada uma dessas caixinhas ao longo do andamento da nossa disciplina. Então, nessa primeira caixinha tem o terreno. Eu peguei esse terreno daqui e trouxe para cá para vocês. Então, vocês podem ver a achura dele, o nome, né? E a área desse terreno, juntamente com o comprimento e a largura. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa setorização, né? E o que que é a setorização? É a organização dos nossos ambientes dentro do nosso terreno, né? Então, como o nosso programa de necessidades é a construção de uma casa de dois pavimentos, né? Um edifício residencial, então nós vamos pensar na organização dos espaços do pavimento térreo e do pavimento superior também. Só que para organizar esses espaços, antes disso, eu tenho que ter passado pela etapa de pré-dimensionamento, que foi algo que nós já desenvolvemos em sala, né? Foi aquela planilha que eu passei para vocês com o nome dos ambientes e aí o espaço lá da área e das dimensões para vocês preencherem. E esse preenchimento se deu a partir do quê? A partir do briefing, né? Que é aquele documento, aquele texto que conta a história do cliente de vocês. Então lá vocês colocaram o perfil desse cliente, né? A profissão, o que que ele tem de hobby, a idade do cliente, quantas pessoas que vão morar nessa casa, né? Se é uma família composta por duas pessoas, por quatro pessoas, então lá tem toda essa descrição do cliente de vocês, do que ele espera para esse projeto. Então, a partir do briefing, vocês preencheram essa planilha de pré-dimensionamento que eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, aqui eu preenchi a minha planilha, né, para a gente conseguir trabalhar nessa aula. Então, eu preenchi uma planilha bem sucinta, ok? Então, aqui tem os ambientes, sala de estar, sala de jantar integrada com a cozinha, escritório, lavabo, escada. Nesse caso, essa planilha ela já veio preenchida com essas medidas da escada, que corresponde a uma escada em L. Mas na nossa matéria, nós vamos aprender a calcular e desenhar escadas, e aí eu vou apresentar para vocês três tipos, né? O tipo reta, o tipo L e o tipo em U. Então, cada um de vocês vai ter liberdade para escolher o tipo da escada no projeto. Então, aqui a gente tem os demais ambientes, a área de cada um deles e aqui no final o somatório. Então, o meu pré-dimensionamento deu 160,25 metros quadrados. E nós vamos trabalhar na aula de setorização com essas medidas aqui, né? Principalmente comprimento e largura, para nós construirmos os nossos retângulos, né? Os quais vão fazer parte aí da nossa setorização. Então, vamos voltar aqui no nosso slide, né? E agora a gente vai usar aqui essa caixa, né, da setorização. E como é que a gente pode desenhar esses retângulos, né, que vão representar os nossos ambientes? Nós temos três possibilidades aqui, três comandos para utilizar no AutoCAD. O primeiro deles é o comando Line, que eu posso acionar ele aqui em cima, nesse ícone, ou eu posso usar o atalho, né? Então eu vou digitar no meu teclado a letra L e vou dar Enter.
Então, com isso, eu já abro o meu comando. Então, eu vou escolher um ponto, né, dentro daqui da minha tela e vou começar a traçar esse meu retângulo. Contudo, antes de iniciar, vamos selecionar aqui a layer correta. Então, a gente vai utilizar a layer Arc Paredes e vamos ligar aqui embaixo o orto, ok? Então, ligando o orto, eu vou garantir que o meu desenho vai ficar alinhado e perpendicular, né? Porque as paredes do nosso projeto, na maioria das vezes, são perpendiculares, né? A gente quer o esquadro nessa construção. Então, precisamos muito ligar o orto, ok? Não se esqueçam. Outro que a gente sempre tem que ligar também é o snap. No meu caso, ele já tá ligado, então vou desligar para vocês verem. Agora eu vou ligar. Mas aqui na setinha do lado, a gente tem que indicar para ele quais são os tópicos que a gente quer ligar no nosso desenho. Então, eu acho muito importante ligar o endpoint, o midpoint, o center, o quadrante, a intersecção, a extensão, essa outra aqui também, e a perpendicular, ok? Então, vamos ligar esses daqui. E aí, eu vou começar então. Vou acionar o comando line e vou começar a desenhar. O meu primeiro ambiente, se não me engano, era uma sala de estar, né, com comprimento e largura de 4 por 5. Então, eu vou digitar 4, vou virar aqui o meu cursor, indicando a direção, digitar 5, 4 e aqui eu fecho. Então, aqui eu já tenho o meu retângulo construído. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Tenho o meu retângulo construído. Contudo, as linhas estão separadas, né? Então, quando eu seleciono uma linha, eu vou selecionar só essa. O outro jeito de fazer é com o comando Polyline. Eu aciono ele aqui na barra de ferramenta ou com o atalho PL Enter. Então, clico para começar, né, o meu desenho e aí vou digitar 4, 5, 4 e aqui eu fecho. Dessa forma, eu tenho um polígono. Se eu clico em qualquer um dos lados, vai selecionar o meu polígono todo. Uma outra forma também é com o comando retângulo. O atalho dele é o REC, REC, Enter. Vou clicar, né? Vou escolher um ponto aqui da minha tela e aí eu vou digitar arroba. Quando eu digito arroba, eu abro a possibilidade para colocar o comprimento e a largura do meu retângulo, né? Nesse caso, um lado ele vale 4, e aí para abrir a caixinha da outra medida, eu preciso escrever vírgula. Então, eu abri a outra medida. Então, vou digitar 5 e Enter. Assim eu já tenho o meu retângulo formado. Eu indico vocês utilizarem esse comando REC porque vai dar uma maior agilidade para vocês na hora de construir esses retângulos, né, que vão representar o nosso ambiente. Então, eu vou apagar esses outros aqui e vou ficar com esse retângulo aqui. Então, construí o primeiro, vou voltar na minha planilha para eu ver qual é o segundo. Sala de estar com cozinha, 30 metros quadrados, comprimento e largura de 5 por 6. Então, vamos voltar aqui e construir. Então, de novo, arroba, vou digitar 5,6. Então, aqui eu tenho o meu próximo retângulo. Eu vou abrir essa planilha numa outra tela para dar uma agilidade maior. Então, agora o próximo é o escritório, o ambiente 3x3. 3,3, Enter. Próximo vai ser o meu lavabo, 1,5 por 2,5. Então, nesse caso, vai ser um pouquinho diferente, né? A gente tem o costume de utilizar a vírgula quando são essas medidas quebradas, como 1,5, por exemplo. Mas aqui nesse comando, se eu colocar vírgula, eu vou abrir o outro lado da minha caixinha. Então, toda vez que nós tivermos medidas quebradas e estivermos trabalhando com AutoCAD, nós vamos utilizar o ponto para separar. Então, nesse caso, o ambiente é 1,5 por 2,5, então eu vou digitar 1,5, vírgula, para abrir o outro lado do meu retângulo, 2,5, Enter. Então, eu vou fazer isso com todos os meus ambientes. O próximo é a escada, 3,5, 3,5, Enter.
Tá ficando um pouquinho bagunçado aqui, então eu vou utilizar uma linha para ser a minha referência, para que todas as caixinhas fiquem aqui, para eu organizar melhor. Então eu pego a minha caixinha, desço até aparecer o símbolo de perpendicular, tá vendo? Então isso é uma garantia que o meu retângulo vai ficar sobre essa linha, ou seja, vai ficar alinhado. Então eu vou baixar todos aqui para essa linha. E vou terminar de fazer, ok? Então, no caso de vocês, vocês terminem de fazer todos os ambientes. Aqui, para não ficar muito extensa, eu vou fazer só esses daqui, ok? Então, vou dar Ctrl S para salvar tudo que eu já fiz, não correr o risco de perder. E vou pagar essa linha minha de referência. Então, agora o que que falta? Falta eu escrever o nome do ambiente e a área desse ambiente. Aonde é que eu vou pegar essa fonte? Tem um outro arquivo que eu disponibilizei para vocês que se chama template atualizado, ok? Eu já estou com ele aqui aberto, então vocês vão baixar. E aqui tem tudo que a gente vai precisar de simbologia, cota, letra, tudo de acordo com a escala. Então, para esse desenho, nós vamos usar a escala 1:50, ok? Mas a escala nós vamos configurar depois, quando a gente for imprimir o nosso projeto. Mas no desenho já vamos trabalhar, né, com todas essas medidas, essas referências na escala 1:50. Então, eu vou vir aqui, texto ambientes, e vou pegar esse texto. Vou dar um Ctrl C, volto para o meu outro arquivo, dou um Ctrl V. E agora eu vou posicionar aqui mais ou menos no meio do ambiente. Vou jogar essa fonte, essa letra, para todos os meus outros retângulos. Então, eu vou selecionar. Posso dar o comando copy aqui através da barra de ferramenta ou no meu atalho no meu teclado, né? Diretamente no meu teclado. Eu gosto de trabalhar com os atalhos porque eu acho que dá uma rapidez maior pra gente, né? No momento do desenho. Então, eu vou digitar CO no meu teclado e vou dar Enter. Agora, eu vou escolher um ponto de referência para levar esse objeto para todos os outros retângulos. Vou escolher aqui embaixo. Então, essa é a minha referência. E agora eu vou levar. Como o meu horto está ligado, eu não vou conseguir alinhar dentro de cada alinhar essa letra, né? Essa frase dentro de cada ambiente. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou desligar o meu Word. Então, agora eu vou posicionar mais ou menos no meio e vou colocar em todos os ambientes. Lembrando que, quando o ambiente for maior, essa letra ela vai ficar um pouquinho menor com relação ao tamanho do meu retângulo, mas isso não tem problema, ok? O mesmo tamanho de fonte tem que ir em todos os retângulos. Então, posicionei. Agora, eu vou voltar lá na minha planilha e vou ver o nome do ambiente e a área. Então, aqui eu tô com a planilha aberta em outra tela para facilitar. Então, esse primeiro aqui é a minha sala de jantar. A minha área é de 20 metros quadrados. Então, vou vir aqui e vou digitar 20 metros quadrados. Posso colocar vírgula ou eu coloco ponto. Aqui não tem problema porque a gente está lidando só com a escrita, ok? Não é nenhum comando. Mas eu vou deixar ponto para não confundir. Clico fora para fechar o comando e aqui está pronto. O próximo é sala de estar barra cozinha. Sala de jantar. Sala de jantar barra cozinha. Enter para separar. 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. O próximo é o meu escritório. Escritório. 9 metros quadrados. E o próximo aqui é o lavabo. Então, lavabo. Dou Enter para separar. 3,75 metros quadrados. Ok. Então, depois que vocês preencherem com o nome de todos os ambientes, nós vamos fazer a Ashura. Então, a gente vai vir aqui na Layer e mudar para Arte Ashura e começar. Então, eu posso selecionar a Ashura aqui em cima, ou posso usar o atalho H Enter. Posiciono meu cursor aonde eu quero ashurar, clico e dou Enter para finalizar o comando.
Aqui a Ashura saiu com a cor que tá na layer, né? Então a minha layer é um cinza clarinho, a minha Ashura saiu nessa cor. Agora, para saber qual é a cor desse ambiente, eu vou voltar lá na minha planilha e ver a setorização. Então, aqui desse lado esquerdo tem o setor. A sala de estar faz parte do setor social, é um setor de convívio, né? Então, esse setor social é da cor rosa. Eu volto aqui e vou mudar a cor dessa Shura. Quando eu clico na minha Shura, vai abrir a edição dela. Aqui nessa aba, eu tô vendo que ela tá da cor na minha layer, mas essa Shura tem que ser de uma cor diferente, tem que ser da cor rosa. Então, vou vir aqui e vou selecionar a cor rosa. Para sair dessa edição, eu clico em ESC no meu teclado e aí vai sair dessa seleção. Então, agora eu vou para a próxima Shura. Clico H, Enter, posiciono o cursor aonde eu quero achurar, clico e dou Enter de novo para fechar o meu comando. Aqui saiu com o padrão da layer, né? Que é o cinza clarinho. Mas eu sei que a sala de estar e a cozinha é um setor social também. Então eu quero que ele fique da cor da achura da minha sala de jantar. Eu posso fazer todo o processo novamente, clicar, abrir a edição da Shure e mudar lá, ou eu posso utilizar o comando do pincel, que ele vai copiar a característica de um outro objeto que eu tenha no meu desenho. Para acionar esse comando, eu vou digitar MA no meu teclado e dar Enter. Agora eu vou escolher aquele meu objeto, minha layer ou minha linha de referência. Nesse caso é a nossa Shura. Então eu vou clicar sobre ela e vai aparecer um pincelzinho ali próximo de onde era o meu cursor. Agora eu vou clicar aonde eu quero transferir essa propriedade, que é nessa Shura aqui. Então eu vou clicar, vou dar Enter e agora a minha Shura já está de acordo com a anterior, já está rosinha. Então vamos para a próxima agora, o escritório. Então vou clicar dentro do objeto, encerrar o comando com Enter e vou me lembrar qual que era o setor, que eu não lembro de cabeça. Todos são setores sociais. Então eu volto aqui, dou o comando MA e vou transferir essa propriedade para cá. Então, assim eu vou fazer em todos os meus ambientes, lembrando sempre de encerrar o comando antes de partir para o próximo polígono. Porque se eu fizer aqui o próximo sem encerrar o primeiro, olha o que vai acontecer. Eu criei duas achuras. Então, quando eu precisar movimentar esse meu ambiente aqui, por exemplo, um lavabo, quando eu precisar movimentar, a achura do próximo ambiente vai vir junto. E nós não queremos que isso aconteça. Então, nós precisamos encerrar a achura para cada ambiente de maneira separada, ok? Então, voltamos aqui, vamos colocar a Shura, finalizar o comando e aí abrir o comando de novo para o próximo. Então, cada um tem que ter uma Shura separada. Então, vamos deixar aqui da mesma cor. Esse ambiente aqui não existe, vou apagar. E agora nós já temos os ambientes achurados, ok? Professora, eu estou num outro setor, agora é outra cor, setor íntimo. Não tem problema, seleciona a Ashura e vamos mudar a cor aqui. Podemos deixar a cor da layer, que já é o cinza, ok? E assim vocês vão fazer para todos os ambientes de vocês. E depois nós vamos montar essa setorização, né, esses ambientes dentro do terreno, ok?